Salve, galera. Pai do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma ótima tarde, uma tarde abençoada para vocês. Uma ótima noite, uma ótima manhã, para quem está de manhã. Eu estou lendo aqui uma passagem da Bíblia, livro de Jó. Livro de Jó, a passagem que eu estou lendo aqui agora, e resolvi compartilhar com vocês lendo. Sobre tal a sua família, Jó, quando tudo aconteceu. E eu queria compartilhar com vocês. Tudo bem? Jó e sua família e a sua riqueza. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos do Oriente, e os seus filhos deles iam às casas uns dos outros. Eles faziam um banquete cada um por sua vez, e mandavam convidar os seus 3 irmãos, e comeram e beberam com eles. Quando se encerravam um ciclo de banquete, Jó chamava seus filhos e santificava-os, e levavam-se de madrugada e oferecia-se holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus. Em seu coração, Jó fazia isso continuamente. Satanás põe a dúvida a sinceridade de Jó. Num dia em que os filhos de Deus viram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: aonde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de rodeio a terra, de rodear a terra e passar e passar por ela. E assim disse o Senhor, disse a Satanás: Perdão. Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem bom, íntegro, reto e que teme a Deus e desvia-se do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó temia a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa de tudo de tudo o que eles têm, abençoaste a obra das suas mãos. Perdão pela tradução. E os seus bens se multiplicavam na terra. Mas entenda a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser, tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Jó perde os filhos e a riqueza. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro de Jó e lhes disse: os bois estavam lavrados e os jumentos estavam passando e eles, de repente, os súbeis atacaram e levaram tudo. Mataram os servos e os fios da espada. Só eu consegui escapar. Para trazer a notícia, enquanto eu estava ainda, veio um homem mensageiro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou e ovelhas ao servo, destruindo todos eles. Só eu, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro homem, o mensageiro, disse: os caldeus se dividiram, os 3 bandidos atacaram o camelo e levantaram ele embora, mataram os servos do fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava, e quando veio a outro disse: o seu irmão e sua filha estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, e de repente eis que se levantou e veio um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens
e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, e poupou a cabeça e prostou-se em terra, e adorou e disse: Não sai do ventre da minha mãe, eu não voltarei ao Senhor, e deu o Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus com falta alguma. Essa primeira passagem de Jó, ele, né, mesmo perdendo seus bens, suas filhas, perdeu seu gado, né, o inimigo, né, tirou tudo. O próprio Satanás perguntou se pode, né, para Deus, se pode fazer alguma coisa para, né, para prejudicar Jó, para Jó ver se Jó ia blasfemar, testar Jó, para ver se Jó ele ia blasfemar contra Deus, né? O inimigo queria isso, né? Mas acabou que ele acabou, ao invés de blasfemar, ele adorou mais a Deus e Deus queimou o holocausto. Ele adorou mais a Deus e não blasfemou. Ele só não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele pensou que pecou contra Deus, que ele fez alguma coisa de errado e não estava sabendo o que fazer. Mas era só um teste e ele perdeu tudo, ele tinha perdido tudo. Mas Deus ainda não abandonou dele, porque o inimigo estava testando ele, ver se ele ia desistir de Deus, viu? Então, vamos ler aqui a segunda passagem. A segunda prova de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e veio, tomou também Satanás entre eles e apresentaram-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: De rodeio a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conservava a sua integridade, embora você me perdão, incitasse contra ele, para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas entenda a tua mão, os ossos e toca nossos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti e na tua face. Então, né, o Senhor, aqui ele falando, né, Satanás falando com o Senhor, que ele vai tocar, como é que se diz? Ele vai tocar na sua carne, dar alguma enfermidade para ver se ele, a segunda coisa que ele fazer, a segunda carne para ele tocar na carne dele, que é ferida, né, fazer as feridas, para ver se ele vai blasfemar contra Deus. Então vamos lá, vamos terminar aqui. Então o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com temores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó se assentou-se em cinza e pegou um caco de barro dele e disse: Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: Você fala muita idiotice, né? Você é uma idiota, como uma idiota. Tá aqui, né? Na outra Bíblia tá outra coisa. Temos recebido de Deus o bem, porque não recebemos também o mal. Então tudo isto Jó não pecou e nem os seus lábios. A visita dos amigos. Enquanto os três amigos de Jó ouviram que tudo o que é mal ha caído sobre eles, vieram cada um do seu lugar. Ele faz e Temanita, Bildade e o Suíta, e Zofa e Naomatita tinha combinado de ir junto, considere-se deles consolá-lo. De longe eles levantaram os olhos e não reconheceram. Então ergueram a voz e chorando.
e cada um rasgando o seu manto, lavando o pó ao ar sobre a cabeça. Levanta-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor é muito grande. É isso. Ele, né, se lamentou, né, pelos amigos, né, pelos seus filhos também. Ele não estava entendendo. Ele mesmo assim defendia Deus, porque a mulher disse dele, a mulher disse, amaldiçoe dois e morra. Mas ele falou que grande bobagem, né, vamos dizer assim, grande bobagem que você está falando. Porque Deus que ele dá, Deus também ele dá, mas ele também tira, entendeu? Ele falou aqui, ó, deixa eu ver uma passagem. Ainda, ele falou com a sua mulher, que grande idiotice, né? Porque ele é um homem certinho, ele nunca blasfemou contra Deus, ele sempre fez seu holocausto de madrugada, ele acordava de madrugada para queimar o holocausto para Deus, para dizer que ele desconfiava, que o filho pecou contra Deus, ele vai lá e queimava o holocausto dele para tirar os pecados antigamente, antes de Jesus, né? Por isso que hoje, graças a Deus, temos Jesus Cristo, né? Que o perdão vem de graça, né? O perdão vem de graça e não precisa você queimar hoje o animal, né? Porque graças a Deus temos Jesus Cristo. Porque ele levou nossos pecados e nossas enfermidades tudo na cruz. E é por isso que mesmo assim, mesmo você passando dificuldade, mesmo você tendo dificuldade, não deixa, é isso que o inimigo faz. Ele testa você. Deus, às vezes é Deus está testando você e você está aí blasfemando ou murmurando. Não faça isso. Porque Deus tem coisa boa na sua vida e Ele faz e Ele é tudo de bom. Deus é tudo de bom. Mas não, cuidado para não ficar blasfemando, não blasfema. Porque se você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, aí não tem perdão. Mas se você tá murmurando, pare, não murmure, pede perdão. Murmurar é pior, você aí mesmo que o inimigo ataca, aí que o inimigo vai deixar você em paz, porque é isso que ele quer, que você murmure contra, que você blasfema contra Deus. Porque é isso, sejam os 5 exemplos de Jó. Mesmo Jó na dificuldade dele, deu as feridas, né? O inimigo botou ferida nele, maligna, as feridas malignas, e ele, mesmo assim, ele ajoelhou, rasgou seu manto e adorou o Deus. Então é isso, fica um exemplo aí de Jó. Só vocês que estão enfermos, peça a Deus. Eu também tava esses dias bem, hoje agora estou melhor. Graças a Deus, estou melhorando, Deus está me curando, Jesus Cristo. E não fique murmurando. Peça a Deus discernimento, peça a Deus várias coisas, peça a Deus direção, não direção assim, peça a Deus o que você, ou converse com ele o que você está sentindo, porque só ele para te confortar, só Jesus para te dar uma luz, entendeu? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu li aqui essa passagem de Jó, né? Eu li eu li do um até o 2, né? Inteiro, 2 inteiro, um até 2. Em breve eu vou trazendo, né, a continuação. Eu vou lendo aqui o livro de Jó. Então, fica com Deus. Um bom vídeo para vocês. E Deus abençoe vocês, né? Que se foi bem, o Senhor te abençoe. Tudo bem. Então, Deus te abençoe. Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.